Bom, a parte que fica encarregada seria do behaviorismo, a parte final da análise do trabalho. Bom, basicamente, partindo do princípio da terminologia, controle de estímulos é basicamente a influência de certos estímulos vão fazer sobre tal organismo. Em outras palavras, seria a influência de que o meio vai exercer sobre mim. O meio é o ambiente, eu sou o organismo. Como, por exemplo, temos em comum aqui a sala, a luz, o ar-condicionado. Todos eles vão exercer certas influências sobre o indivíduo. Uma vez que, se por exemplo aqui estivesse apagado, e uma vez contamos com a luz, poderíamos muito bem acendê-lo para que pudesse facilitar o entendimento, a visão, né? Assim como o frio. Se tivéssemos muito frio e o ar-condicionado estivesse ligado, a ideia seria desligar o ar para que possa ter um melhor conforto. Assim como vice-versa, se estivesse quente, ligar o ar, e entre outros elementos. Controle de estímulos. Um dos conceitos poderia ser extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós, em outras palavras, o que acabei de dizer. Assumir a existência desse controle e estudá-las permite maior entendimento dos meios pelos quais os estímulos agem no organismo, é nosso. Ou seja, o controle de estímulos é fazer com que o estímulo controle essencialmente o comportamento, fazer com que o meu ambiente exerça certo controle sobre mim, obrigatoriamente. Isto é um controle de estímulos, é o controle dado pelo estímulo. Podemos citar simplesmente isso. Eu zero ter pegado, não pegou. O que aconteceu? Eu peguei para amassei um papel, né? Peguei para cima e joguei até você. O que aconteceu? Você pegou o papel. Eu não falei que ia jogar o papel, nem citei seu nome, mas você pegou o papel. Por quê? No momento que eu amassei o papel, joguei para cima, foi um momento suficiente para que o seu cérebro pudesse ter analisado que este elemento, este objeto que tinha em mãos, era inofensivo a você. Então, quer dizer o quê? Eu joguei algo em você e este ato de jogar exerceu um certo controle sobre você. Eu analisei o seu comportamento, a análise do comportamento, conforme já foi explicado, e você já sabia que você ia pegar no papel. Porque eu sabia que você já tinha analisado. Foi um comportamento que você aprendeu desde pequeno. Quando se joga algo inofensivo em você, o objetivo é sempre, pelo reflexo, você ir até o encontro do objeto e agarrá-lo. Só que, porém, se eu tivesse tirado, por exemplo, uma granada do bolso, jogar até você, você provavelmente desviaria, ou sairia correndo, daria um grito, ou qualquer outra coisa, assim como um sapo. Você jogar um sapo em cima de você, você ia sair correndo, ia ficar louco da cabeça, porque é algo que você julgou ser não adequado em contato com você. Já quer dizer assim, não que seja algo devastoso, mas algo, digamos assim, nojento, que alguns dizem, né? São o quê? Variáveis. Pode acontecer você pegar, pode acontecer você não pegar. Há pequenas variáveis, a probabilidade de se não pegar é maior e ela vai exercer influência nesse teste. Seguindo o trabalho, você falou apenas um exemplo. A gente pode pegar como também, por exemplo, o semáforo, né? O semáforo ele pode muito bem exercer o controle sobre nós. Aliás, vou até usar o semáforo com muitas explicações. Ao decorrer do trabalho vai ser bem exemplificado, porque ele é rico em estímulos. Ele exerce muito estímulos sobre o comportamento, sobre o eu, sobre o elemento, sobre o organismo, perdão. Por quê? Se você estiver simplesmente no trânsito, você se deparar com um semáforo vermelho, sua ideia é que você foi treinado desde pequeno aqui, parar o veículo, ou se esteja a pé, não sei, né, de acordo com o local que você esteja. Se tiver verde, você vai seguir sem medo, porque você sabe que você vai estar dentro da lei, normalmente. Então, isso é um exemplo fácil. Amarelo, seu com cautela e tudo mais. Está exercendo perfeitamente controle sobre você. O semáforo está te exercendo controle sobre o seu comportamento. Beleza. Seguindo a explicação, dois importantes processos serão apresentados, que é a discriminação e a generalização de estímulos. Conforme Cabral e Nick,
Discriminação de estímulo é basicamente um processo de decompor ou controlar generalizações. Assim, um organismo é capaz de discriminar entre dois ou mais elementos e estímulos diferentes, quando responde diferentemente a cada um deles. Um exemplo fácil que poderia dar de discriminação e partir deste princípio seria que o controle discriminativo, o controle discriminativo de estímulos ele é estabelecido quando um determinado comportamento tem uma grande probabilidade de se acontecer de frente a algum estímulo. Como, por exemplo, que eu posso citar aí, novamente, é o semáforo. Se você se deparar ao semáforo e ele estiver vermelho, você tiver uma pressa danada, você tem que ultrapassar esse sinal, você está atrasado no seu serviço, você está atrasado para chegar em um determinado lugar. Você, por um curto intervalo de tempo, você vai pensar, não sistematicamente, mas vai te trazer essa ideia de que se eu avançar o sinal, vou ganhar os minutos que ficarem aqui perdidos. Beleza, eu posso seguir. Mas, porém, se eu atravessar, eu tenho uma probabilidade grande de ser multado, ou de estar promovendo um acidente, envolvendo vítimas, o que vai me custar muito mais tempo. Então, você discriminou, você tem duas opções a seguir: o ir ou não ir. Qual será mais benéfico a mim? Isso é um exemplo de discriminação perfeita de estímulos. Tem o poder em suas mãos de discriminar entre um e entre outro. Está sendo influenciado ainda pelo semáforo. Poderíamos refletir também sobre o aprendizado social. O aprendizado social é o que? A festa. Se você tiver ideia da festa formal, digamos assim, a festa formal. O normal, o interessante de agir seria manter diálogos com todos, chegar, cumprimentar um, cumprimentar outro, cumprimentar o dono da festa, o dono da casa, elogiar, se manter em trajes formais. Mas poderia muito bem acontecer o contrário, poderia ter uma festa totalmente informal, né? Como a gente vê em boteco, a gente vê em final de semana aí, que costuma frequentar muito aí, cachaçada. Mas é isso mesmo, tem um momento que se eu estiver numa festa de casamentos, por assim, se eu estiver sem camisa no meio lá, vai ser um ato que todo mundo vai me olhar com um olhar diferente, porque eu não estou padronizado com o local. Mas se eu tiver uma roda de cachaça, ficar sem camisa, ficar pelado, hoje quase, não é natural, porque dentro do local é totalmente formal, o linguajar é totalmente formal, a maneira de agir é totalmente formal. Então aí exerce também uma grande discriminação de estímulos. Você está agindo de acordo com o ambiente está exercendo controle sobre você ainda. Vários estímulos podemos citar como discriminativos, como análise no semáforo, como acabei de citar, que é riquíssimo. Acender uma luz num ambiente pouco iluminado, como também já expliquei, ou seja, consequência em cima do comportamento, consequência do ambiente em cima do comportamento. Basicamente isso. Agora eu vou apresentar um vídeo do rato, que é basicamente uma caixa de Skinner, em que o animal ele vai estar sendo totalmente influenciado pelo ambiente. Vai ocorrer variabilidade, onde a probabilidade maior é que ele apague a luz no momento em que a luz é acesa, porque ele foi treinado para generalizar, discriminalizar e ser sofrido o comportamento em dado ambiente. Então, vamos ver o vídeo e as coisas nos esclarecer mais. Vemos o vídeo. Bom, continuando a explicação, generalização de estímulos. Frequentemente, a generalização depende de elementos comuns a dois, claro, ou mais estímulos. Na generalização, portanto, respondemos de forma semelhante a um conjunto de estímulos percebidos como semelhantes. Novamente, podemos recorrer ao semáforo. Se o semáforo fosse constituído de cores, é o que você pensa, o semáforo é de verde, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, pare, verde, siga, amarelo, cautela. Beleza. Se pegássemos, por exemplo, o semáforo da cores constituído na ordem propriamente dita, vermelho, rosa e amarelo, haveria uma grande confusão ali.
porque haveria uma probabilidade grande do motorista acelerar o veículo quando estivesse em vermelho, porque ele discriminou errado. Ele achou que estava no rosa, que no caso seria no lugar do verde, que seria o siga. Então aconteceu o quê? Uma confusão de estímulos. Né? Então você observa que no semáforo original, o verdadeiro que nós temos em mãos, em vistas, no dia a dia, as cores vermelho e verde são cores totalmente distintas e estão localizados em extremos do objeto, para que se possa ocorrer uma melhor descriminalização e evitar ao máximo uma confusão de estímulos. Então, uma generalização, ela está sim envolvida nisso, de maneira grande. Portanto, generalizar é responder de maneira igual para estímulos com propriedades semelhantes dentro de um contínuo. Um pombo treinado a responder diferencialmente, um exemplo, treinado a responder diferencialmente na presença de um ângulo vermelho, pode sim responder à presença de um círculo vermelho. Por quê? A cor que vai predominar aí, que vai chamar a atenção do animal, será a cor e não a forma do objeto. Né? Ele pode ser treinado sim para responder em objetos diferentes. Mas se a cor for o elemento, o SD da questão, da equação, a gente vai perceber que sempre que for apresentar um algo vermelho ao animal, ele vai ter dado comportamento padrão, como por exemplo, desligar uma lâmpada. Né? Um exemplo claro que podemos ter disso é o próximo vídeo que eu vou exibir, que trata de um cachorro em que ele vai discriminar, generalizar, ser influenciado pelos estímulos, vai ser ligado e desligado do ambiente, né? Que é um vídeo que eu achei muito interessante e que vai ser exibido agora. Exibimos o vídeo. Bom, não poderia deixar, conforme eu estou falando desde o começo, não sei se vocês talvez entenderam, né? Assim, a questão de ambos estarem intimamente ligados. Não há discriminação sem generalização, assim como não há generalização sem discriminação. Ambos estão intimamente ligados. Se houvesse uma generalização completa, como um comportamento ocorrendo em qualquer situação, haveria confusão total. Lógico, cabível. Para evitar essa confusão, é necessária discriminação, assim como vice-versa. Ambos estão naturalmente na vida de qualquer organismo. Aprendemos a chamar objetos como organismos, aprendemos a chamar objetos com determinadas propriedades por nomes específicos. Filósofos debatem a essência de objetos e que os tornam o que são há séculos, né? O que diferencia um banco de uma mesa. Né? Parece ser idiota isso, mas é rico de generalização e discriminação de estímulos, e que para o ser humano isso é simples, o diferenciar um lápis de uma caneta. Ambos têm propriamente o mesmo tamanho, são construídos da mesma forma e têm por função as mesmas coisas, porém são diferentes na sua essência. E como também diferenciar uma bola de vôlei de uma bola de futebol, os símbolos são redondas, são infladas. Né? Tudo isso é digno de análise, de estudo da discriminação, generalização e análise do comportamento da forma, digamos assim. Né? Quanto à aplicação do behaviorismo. A aplicação do behaviorismo é bem e muito difundida no Brasil mesmo, né? Que no Brasil ela é conhecida como behaviorismo radical. Eu não lembro quem foi o introdutor do behaviorismo no Brasil, não me lembro, né? Mas se um colega tiver lá no momento, é fácil de se lembrar. Aplicação do behaviorismo. Vai ter um vídeo, caso esse vídeo que seria exibido agora, exibir, beleza, tá. Ótimo vídeo. Agora, para fechar, eu gostaria de citar, fazer uma citação aqui que eu achei muito importante, eu achei bacana, que em forma de conto, né, resumiu quase o nosso behaviorismo completo em poucas palavras. Na minha parte, principalmente. Uma pessoa controla a outra no sentido de que se controla a si mesma. Ela não faz modificando sentimentos ou estados mentais. Dizia-se que os deuses gregos mudavam o comportamento, infundindo em homens e mulheres estados mentais, como o orgulho, a confusão, ou a coragem, até mesmo a coragem. Mas desde então, ninguém mais teve esse êxito. Por quê? Daí se segue que ninguém mais se comportará...
Uma pessoa modifica o comportamento de outra, mudando o mundo em que vive, ou seja, o ambiente. Fechou.